Segundo essa linha de raciocínio, a inteligência corporal, dentro dos 7 corpos que o encarnado tem, seria como um guia para controle de si e autoconhecimento durante a sua jornada terrestre? Seria o verdadeiro guia que vocês têm, que nós temos. E esse guia nos leva a tudo aquilo que precisa, responde a tudo que temos a necessidade de entender muitas vezes. A nossa comunicação no meio social, a nossa comunicação energética, entendendo o que nos faz bem, o que nos eleva ou o que nos ignora, o que nos prende. Esse guia é o que faz em grandeza do ser, observando pela inteligência do corpo, de todos os corpos, que aliando essa força, você consegue tirar um proveito muito mais grandioso do que muitas vezes buscar fora um outro tipo de guia. Não que o guia de fora não tenha o seu rico valor, mas o guia que você já tem natural é único e extremamente inteligente para aquilo que você vive naquele exato momento. Olá, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou o Mestre Ananda. Que assim seja. Vim
para conversarmos. Muito obrigado. Muito obrigado. Mestre, esse título às vezes coloca as pessoas num ponto de distância de vós e daqueles que alcançaram às vezes esse esclarecimento. Como o senhor sente isso e como o senhor gostaria de ser visto? Eu vejo que vocês acabam diferenciando por essa palavra mestre, colocando nós numa posição muito acima do que é realmente, pois mestres todos somos. O mestre que há em mim, há em você, é só despertá-lo. Gostaria de ser visto como mais um amigo, mais um irmão que pode ajudar nas palavras. O que é que eu vou dizer? Que assim seja. Muito obrigado. Antes das suas palavras iniciais, também eu gostaria de perguntá-lo qual que foi a sua maior sacada, assim? Qual que foi aquele clique que deu assim, que mais ajudou o senhor a se desapegar do apego às posses, paixões e desejos? Uma das situações que mais me levou, como você diz, a pensar é entender o todo como parte de mim. Eu estou na matéria, mas eu não sou a matéria. É uma parte transitória da evolução do ser. Eu estou no campo astral, mas eu não sou o campo astral. É uma parte transitória da evolução do ser. Entendendo que vivo aquilo intensamente, mas não me apego de maneira nenhuma. Claro. É como se o senhor tivesse a consciência que aquilo não é nem bom e nem mal e nem tem condições para defini-lo. Exatamente. Sim, senhor. Muito obrigado. Quais são as suas palavras iniciais para o encontro de hoje? Peço licença a vocês para poder adentrar a cada um pouco dos meus conhecimentos. São palavras parecidas do meu irmão Hilário, mas eu acredito que elas podem ser utilizadas por todos aqui, pois é o respeito grandioso que nós temos a todas as crenças, formas de pensamento, ideologias dos nossos irmãos na Terra. Então, peço licença para expor as minhas ideias, os meus ensinamentos, e que isso agregue muito para a evolução de cada um de vocês. Pois o que eu vou dizer não é uma grande revelação, mas um conjunto de ideias, de vivências e de aprendizados da eternidade. Como que foi apresentado ao senhor
esse trabalho que está acontecendo agora e qual foi a sua primeira impressão, como que o senhor recebeu e por que aceitou? Quando alguns espíritos, amigos, e uso essa colocação espíritos para ficar mais claro a vocês encarnados, que comandam esse seu trabalho terreno, Sim. junto com alguns outros trabalhos que é desenvolvido aqui no plano astral, chegou com essas questões a nós e humildemente pediram a nossa participação junto a vocês aqui nesse trabalho para poder responder e dar as nossas versões. Por que versões? Porque nada é uma verdade única, mas é tudo aquilo que a gente aprende e expõe no universo. Então, é com muita honra que agradecemos e aceitamos poder estar aqui com vocês nesse exato momento, podendo aprender junto com vocês e depois passar algum conhecimento também. Graças a Deus. Fico muito agradecido e muito honrado. Muito obrigado. Então, vamos dar início, por gentileza. Sim. Onde o ser humano está no caminho evolutivo comparado a esferas superiores? O ser humano no caminho evolutivo está na mais plena perfeição daquilo que ele pode ser, daquilo que ele é naquele momento. Não existe separação entre esfera superior e esfera inferior. Isso é uma colocação de vocês. Tudo caminha junto. O que existe é a vibração e a consciência daqueles naquele momento. Você ou vocês pode ter um grande esclarecimento e estar numa sala reunida de mais de 1000 pessoas, onde haverá pessoas com grandes esclarecimentos e outras com um pouco menos esclarecimentos e outras a níveis ignorantes, todas reunidas. Mas aquele a níveis ignorantes vão querer ficar mais juntos, daquele que ele pode se comunicar sem se sentir inferior. Os mais esclarecidos vão querer trocar palavras com aqueles que as ideias são compatíveis e assim por diante. Estão todos na mesma sala, só que se agrupando pelas suas afinidades. É assim que é o universo. Não há diferença. Apenas é o campo vibracional que vocês emitem naquele momento, que é aquilo que você pode ser e é o melhor do seu agora. Não há por que acreditar que isso não é perfeito. Então vocês todos estão caminhando numa grande evolução, junto com aqueles que já estão com a visão mas iluminada, mas não separados, caminhando lado a lado, só que agrupado em grupos diferentes. Que efeito essa sua resposta, mestre? Que efeito deve surtir? Com qual atitude o senhor gostaria que a gente ouvisse essa resposta e as outras? Vou explicar por quê. Às vezes a gente ouviu no passado que de outros planetas, espíritos de outros planetas disseram que o ser humano mais inteligente está para eles na mesma distância que o macaco está para nós aqui. Sim. Então como que a gente deveria interiorizar essa sua colocação de agora, de forma
a que seja útil, para a gente não ter mais essa vaidade e também não ficar com complexo de inferioridade. Exato. Entenda o seguinte. Quando digo que estamos todos iguais, cada um caminhando na sua evolução, por que se sente tão diferente de um macaco, que é um ser que tem a sua própria inteligência e dentro dela caminha e se alinha tão perfeitamente na vida? Se o macaco não é perfeito do jeito que é, você pode dizer então que a natureza é totalmente errônea. Se o ser humano não é perfeito do jeito que é, para aquele momento, para aquele tipo de vida, você pode dizer que a natureza é totalmente errônea. Sendo assim, você pode dizer que Deus não caminha para a verdade e só para o erro. Sendo assim, eu quero que vocês abram o coração e parem de se sentir inferiores a outros espíritos, talvez mais iluminados, como vocês mesmos gostam de dizer, outros seres de outras orbes, uma outra evolução. Entendam que no universo todos somos iguais. E dentro desse igual, sim, há as suas individualidades e diferenças que se agrupam a estados vibratórios e afinidades. Mas todos estamos evoluindo. Então, se eu estou evoluindo, vocês estão evoluindo. Se eu caminho na perfeição do divino, você também caminha, o cachorro também caminha, o macaco, a pulga, os micróbios. Ninguém é maior que ninguém. Cada um tem a sua inteligência e é assim que a natureza trabalha. Graças a Deus. Espero ter sido compreensível a vocês. Sim. Onde estaria a espiritualidade mais pura que se tem conhecimento na Terra? A espiritualidade mais pura que se tem conhecimento na Terra está dentro de cada um de vocês. Pois a espiritualidade nada mais é do que a essência da centelha divina, do Espírito, do nosso eu superior, o eu maior, o Deus interior, essa grande consciência que habita em nós. Quando nós deixamos isso falar, está lá a espiritualidade mais pura. Ela não está fora em nenhuma crença religiosa ou qualquer outra situação dessa, ou em mestres ascensionados ou em qualquer outro. Isso não é espiritualidade pura. Isso é só um caminho natural das coisas. Mas a espiritualidade pura está em você quando deixa aflorar o que você quer. Está na criança, quando ali está tranquila, solta, livre de pensamentos. Está no idoso, quando já não quer mais parecer ao mundo aquilo que ele não é. Está nos animais, que pela sua inteligência natural agem de forma mais tranquila. Está no todo. A espiritualidade mais pura está dentro de cada um de vós, não fora. Sim, Senhor. Dentro daquilo que estamos acostumados, será que o novo é realmente aceito de bom grado? Eu entendo que vocês, não só vocês, a todos que caminham numa grande ignorância, acabam tendo problemas com o novo, pois o novo revela aquilo que você não sabe e não pode
controlar. Mas não seria o novo tudo? Vocês não viveriam, nós não viveríamos o novo a cada instante que estamos vivos, a cada instante e que participamos da evolução? Pois você pode acreditar que vive as mesmas situações repetidamente todo dia, mas elas são novas, elas se fazem novas, não se repete um dia, não se repete uma hora, tudo é novo, mas a falsa ilusão, quando há uma ideia nova, a ignorância bloqueia pela grande insegurança de não segurar em si mesma a coragem de caminhar para uma evolução maior. Tudo é novo, não existe o velho, não existe o mesmo, pois não existe passado nem futuro, existe o agora, e o agora é exatamente esse novo. O agora é exatamente essa nova fronteira. Por ignorância se prendem mais as situações e a formatações mentais que impedem de deixar esse novo adentrar em sua alma e transformar aquilo que precisa ser transformado em suas vidas. Se somos viajantes das estrelas, por que nos prendemos tanto à matéria? Por apego a essas ilusões que o plano material dá quando estamos encarnados, acreditamos de forma relutante e grandiosa que tudo que vocês tocam é uma matéria sólida e que nisso é a real. Mesmo com as percepções extrasensoriais, aquilo que vocês chamam de mediunidade, que levam vocês a outros níveis de percepções, mesmo quando tem isso de uma forma avançada, mas quando não se muda algumas crenças interiores e não abre a sua alma ou o seu coração para o todo, fica-se apegado à matéria pela falsa sensação de segurança que ela dá. E eu digo falsa, pois a matéria é apenas uma percepção da sua consciência da realidade, daquela dimensão na qual você vive hoje. Onde eu vivo, eu também vivo em matéria, então é uma percepção que eu tenho da dimensão que eu vivo. Cada vez que apegamos a isso, estamos presos a ilusões. Quando nos desprendemos das formas dessas ilusões e entendemos que não somos terráqueos, que somos senhores do universo, como você mesmo perguntou, viajante das estrelas, em que nossa habitação agora pode ser a Terra. Mas isso é apenas o agora. Ontem foi outra história e amanhã poderá ser outra totalmente diferente. Quando soltamos o nosso coração para isso e entramos no espírito, compreendemos melhor que a matéria é só um momento. Desfrutá-la é preciso, pois vocês estão vivendo na matéria para aprender naquela encarnação tudo que ela tem a ensinar.
Mas se apegar é a ilusão de algo que não existe. Sim, senhor. Aquilo que se cria para si próprio, dentro das questões bioenergéticas, é de fato responsabilidade de cada um de nós? Totalmente. Aquilo tudo que criamos é responsabilidade nossa, inclusive no nosso campo bioenergético, seja de positivo ou de forma que você possa acreditar negativa, mas de uma forma mais nociva à sua saúde, ao seu bem-estar e à sua evolução. Então tudo que você cria é sua responsabilidade, pois você é essa fonte de força de criação divina no agora, pois somos todos esse universo grandioso dentro de nós, podendo assim se expressar a cada instante, criando tudo aquilo que está ao nosso redor, movimentando e jogando no ambiente aquilo que somos e sendo uno com esse ambiente, pois vocês, quando estão encarnados, têm a falsa sensação que são só esse corpo físico e acredita que a alma está dentro dele e o espírito e tudo mais, mas vocês são todo o ambiente em que vivem, pois vocês percebem esse ambiente, vivem esse ambiente, vibram ele. Então vocês têm responsabilidade sobre tudo aquilo que cria, tudo aquilo que se comunica, atrai para você. É responsabilidade de cada um de nós. A emanação que cultivamos pode ser também definida como uma forma de comunicação e atração? Sim. Tudo aquilo que emanamos e cultivamos dentro de nós é aquilo que se vibra e que se volta pra gente, pois dentro disso está a sua verdade, está o seu interior mais grandioso daquele exato momento em que vive. Se dentro disso você vive de uma forma plena e rica, não no âmbito financeiro, mas rica de infinitas possibilidades, será isso que atrairá para si. Sim, senhor. Outra questão. Se no astral não é possível disfarçar a vibração cultivada, como pode essa pessoa que tomou erros por verdades e verdades por erro, e agora ao se apresentar perante outros, se percebe envergonhada pelas ações do passado? Como ela, ainda carregando tudo isso, pode seguir nesse fluxo da vida que o Senhor aconselha não só aos encarnados como aos desencarnados? Porque a vergonha às vezes pesa muito. Sim. A vergonha vai pesar como a culpa sobre tudo aquilo que vocês fizeram ou sobre o que a pessoa fez, como no exemplo que você me disse, somente para ela, pois não julgamos de nenhuma forma atos do passado, atos do presente. Toda essa culpa ainda está arraigada ao ego daquela pessoa, nas suas vaidades, nas suas pretensões do que seria certo. Mas como eu já disse, vocês já são perfeitos. Nós somos perfeitos como somos agora. Seria inteligente
um macaco se culpar por comer banana, por cair do galho, por pegar a banana do outro macaco? Seria inteligente, seria natural um cachorro se culpar porque mordeu uma mão de uma pessoa? Foi algo natural, perfeito, o que ele sabia daquele momento. Quanto mais vocês saírem dessas pretensões de estado de posição elevada do espírito e entenderem a realidade do que vocês são, do que nós somos, pois também estou nesta caminhada junto com vocês, ficamos mais livres para ser tudo aquilo que o espírito precisa. Se eu pudesse dar um conselho a esse amigo que tanto se culparia no astral, seria: seja só você, porque você é o ser mais lindo do universo, porque em você está estampado Deus. Porque em você está estampado Deus. Exatamente. Claro. Parece que o senhor está dizendo que até as imperfeições fazem parte, ou inconsistências, fazem parte da grande obra perfeita de Deus. Exato. Aham. Inconsistências, melhor adequado que imperfeições. Sim. Claro. Ainda no quesito responsabilidade consigo mesmo, o que o ser humano pode criar, então, no seu campo bioenergético nocivo para si? No campo bioenergético, o nocivo para si, o ser humano pode criar tudo. Toda a autodestruição é criada pelo próprio ser humano. Então, no seu campo bioenergético, ele pode criar lacunas ali para seu sistema de defesa, mostrá-lo que algo não está caminhando de acordo com as suas vontades interiores, suas vontades do espírito, aquilo que vocês chamam de aprisionar a alma. Dentro disso, entre as crenças que vocês vão levando durante uma vida, ou entre vidas também, porque não quer dizer que quando vem para esse plano as crenças e as ilusões se dissipam. Muitas vezes elas só se dilatam de uma forma do ser humano sofrer o dobro que quando encarnado. E ali ele também está criando várias situações para os seus campos energéticos. Dentro do seu campo bioenergético, esse lado nocivo pode ser criado até para mostrar ao ser humano naquela viagem infeliz, podendo assim se dizer, por aquilo que vocês acreditam ser a dor, uma doença grave ou não tão grave, mas uma experiência muito rica para mostrar a si mesmo que há um desequilíbrio naquilo que ele está fazendo para si naquele momento. E por que facilita voluntariamente esse desequilíbrio no seu campo energético de forma muitas vezes tão violenta contra si? Porque quanto mais ele tem a atitude de ir contra as suas vontades, de ir contra as suas verdades interiores, arraigada a crenças e a ilusões dos ideais da vida,
material ou astralina também, não vamos ficar só no material, mas na vida astralina também, ele começa, todos nós temos um sistema de defesa para levar nós para esse melhor, essa perfeição divina cada vez maior, para aprendermos com tudo que fazemos as nossas melhores condições, as nossas melhores versões, se assim fica mais claro para vocês. E essa violência vai dando-se conforme está as minhas crenças, as minhas ilusões interiores, muitas vezes entre vidas, pois as ilusões e as crenças não se apagam, só adormecem de uma vida para outra, conforme aquilo está muito latente, pois já traz-se de muitas vidas algumas crenças que te levam a essa autodestruição, se eu posso assim dizer. Dependendo, quando chega a um ponto extremo, uma situação tão simples que acontece com você pode desencadear uma doença muito grave, um acidente muito violento e situações extremas na sua vida, pois tudo aquilo é muito rico para o seu aprendizado. Foi você responsável, pois no seu íntimo mais profundo você acreditava que tinha que passar por essa experiência tão violenta e profunda para a sua renovação. Abrindo aqui então um parênteses de uma pergunta nova. A gente acredita que o hábito, alguns filósofos, faz o caráter. E o senhor parece que trouxe um elemento de dizer assim: às vezes vocês vão atrás de ativar gatilhos que estavam dormentes e que melhor seria se continuassem dormentes, enquanto vocês fazem um exercício de tirar a sujeira do jarro colocando água limpa, num exercício constante. Fala um pouco mais sobre isso. Pela vibração e afinidade que vocês têm, é algo natural que esses gatilhos sejam despertados. Muitas vezes, não pela consciência, mas pelo íntimo, que atrai essa situação à vossa vida. E com um gatilho tão simples que pode ser despertado por uma outra pessoa para você, mas que você atraiu pela sua vibração energética, por uma postura interior a si próprio dentro das suas crenças, se aquilo já está a ponto de explodir, com uma palavra dita por um pai, que se vista pela realidade não faz sentido nenhum, mas se vista pelo campo das ilusões, de uma emoção muito enaltecida, pode levar a pessoa ao suicídio ou a outros traumas que desencadeiam na vida dele, doenças e outras situações mais dolorosas. Então, dentro disso, a naturalidade, como é uma criança engatinhar, andar, crescer e ter autonomia da sua vida, é do seu interior atrair esses gatilhos e muitas vezes você passar isso na vida. Porém, você tem o livre-arbítrio. Se você interiorizar outros pensamentos e outros aprendizados durante a vida ou entre vidas,
essas crenças podem ser dissipadas e aquilo que está adormecido, mesmo que acordado, é acalmado e visto como infantil, pois é uma grande infantilidade do ser e é deixado para trás, como foi as suas brincadeiras de infância. Por que essas pessoas que praticam esse autoflagelo energético não se renovam e se colocam ponderações, raciocínios e situações de campo vibracional mais harmonioso? Eu diria que elas se renovam. A cada autoflagelo, a cada autodestruição, a cada autopunição, você está ali tendo uma grande experiência e um aprendizado que pode durar séculos, encarnações. Mas não existe um caminho reversível, só um caminho evolutivo. Ali você está se renovando, talvez com uma velocidade um pouco menos avançada que para alguns, mas cada um na sua individualidade caminha como pode caminhar, está ali se aprendendo muito e desenvolvendo melhoras gradativas. Quanto mais ela se permite, mais ela vai ter este campo harmonioso. Quanto menos ela se permite, mais difícil o harmonioso fica. Então entenda, quanto há esse sofrimento, é porque, no fundo, essa pessoa acredita que o sofrimento faz bem, que o sofrimento eleva, e ela viverá em sofrimento, se elevando como ela pode, dentro de tudo aquilo que ela carrega e é. Quão nocivo para o campo bioenergético do encarnado é o uso de drogas, fumo e álcool? Tudo em excesso é nocivo ao seu campo bioenergético. Quando entendemos que essas drogas, e drogas na sua palavra, seriam relativas, pois acredito que drogas encaixariam essas 3 colocações que você me deu. Sim. Sim, senhor. Que também encaixaria o uso excessivo de medicamentos, o uso de medicamentos da terra de vocês, que também encaixaria o uso excessivo ou o uso de alguns alimentos que hoje são passados para vocês. Isso no seu campo bioenergético vai se afetar conforme você se adensa. Para ficar um pouco mais claro, conforme você vibra e você acredita, ele vai fazendo as suas, uma boa palavra, machucaria todo o seu campo bioenergético. Mas eu não falaria só que o álcool, as drogas ou o fumo machucaria seu campo bioenergético. Talvez as suas ilusões no campo amoroso pode machucar mais seu campo bioenergético e a sua saúde do que um cigarro,
do que um fumo, do que um álcool, do que a droga em si. Isso é tudo como você tem uma postura interior. Se julgarmos, como é muito comum se apontar esses 3 elementos como vilões de uma sociedade e olharmos que eles são e a sociedade é vítima, mas a sociedade não é vítima de nada, pois é responsável por tudo. Dentro das ilusões e da vaidade de uma pessoa que não usa nada disso, ela pode criar doenças e destruir seu campo bioenergético numa velocidade muito maior. Não é esses elementos que destroem, e sim quem usa eles. Certo. Antes da próxima pergunta, seria um pouco... essa resposta teria um pouco de relação com a ideia da tatuagem, quando aquilo é o resultado de uma compensação emocional num lugar de algo feito com amor e naturalidade? O efeito seria... Seria o mesmo. Sim, senhor. O vampirismo energético da parte dos desencarnados afins é real e nocivo ao campo bioenergético daqueles que fazem uso de droga, álcool e fumo? Sim, é realmente nocivo, mas não pensem que todas as pessoas que usam esses 3 elementos ou esses inúmeros outros elementos que eu ditei na resposta anterior têm vampiros energéticos, pois o que atrai o vampiro energético não é o elemento, mas sim as afinidades entre os vampiros, entre o vampiro encarnado que está usando e o vampiro desencarnado que também, onde um necessita do outro para alimentar os seus vícios, que são impostos pelas fugas que ele está da realidade. Nocivo dentro de um vício grandioso a esses 3 elementos e outros variáveis tem toda essa força, e esses vampiros energéticos se drenam cada vez mais o encarnado, que também drena o vampiro. Não há vítimas. Há uma simbiose comum neste trabalho, e dentro disso, um necessita do outro. E do terceiro elemento, que seria o vício ali então, para se satisfazerem por pura infelicidade daquilo que eles não conseguem compreender que estão fugindo. Eu não estou aqui querendo que vocês usem nada. Só estou dizendo que não há nada errado, que tudo dentro disso leva as pessoas muitas vezes a experiências necessárias para que elas melhorem a si mesmas. E sem aquela passagem, às vezes não tão rica, num sentido de evolução que outros julgam, mas dentro daquela passagem, aquela pessoa se eleva no que ela precisa se elevar. Até dentro dos vampiros, eles aprendem o que eles precisam aprender assim que eles se despertam, pois eles tiveram aquilo de uma forma muito visceral nas suas experiências. Mas não é o problema, não está nos elementos. É as pessoas que deixam os elementos dominarem eles. Se a pessoa deixar os elementos materiais dominarem eles, o problema não vai ser só álcool, fumo e drogas. Vai ser qualquer elemento material que vai estar te dominando. E assim terá um desencarnado ainda viciado em tudo isso, que também
se afinizará com você, pois os dois partilham dos semelhantes pensamentos e crenças, e ele utilizará de você para drenar a sua energia em qualquer quesito de vício. A gente, nos estudos, muitas vezes focados espiritistas, reconhece o orgulho como um dos maiores males, acompanhado da ganância e da vaidade. Essa resposta que o Senhor deu é válida para todos os tipos de vícios e poderíamos reconhecer nesses três também vícios? Sim. E nesses três também há grandes vícios, como também há grandes vícios religiosos, grandes vícios em estar sempre querendo doutrinar as pessoas. Existem grandes vícios em acreditar que só o mundo espiritual ou o mundo astral, como gostamos de dizer, é importante e viver em matéria não tem a sua importância. Mas se fosse para vocês viver só conectado com o mundo astral, por que estariam aí? Porque todos esses vícios levam a grandes fugas da realidade na qual as pessoas vivem. Elas estão fugindo daquilo que elas não conseguem trabalhar em si. Uau! Parece que o Senhor está ensinando a gente que existe um constante movimento dentro do caminho da ignorância, de um reconhecimento externo e atenção e amor e carinho externo, porque antes não se deu a si próprio. Não se deu. Exatamente. Sim, senhor. Como podemos adequar a inteligência corporal para curar e restabelecer todo o campo bioenergético do encarnado? A inteligência corporal dentro, quando temos nossos corpos, tanto quanto o astral quanto o físico, é um mecanismo grandioso para você alinhar, ainda mais quando está na Terra encarnado, alinhar tudo aquilo que se necessita em questão de comunicação com o mundo e com aquilo que você precisa do seu espírito, ouvindo ali os seus sensos dentro da sua alma e observando que essa inteligência tem muito a te dizer, mesmo que parecendo às vezes instintiva e sem raciocínio e sem lucidez, mas a lucidez vem, o corpo capta e você age. Se você alinha a sua lucidez e o seu instinto do corpo, as duas inteligências diferentes, você está alinhando a luz e a sombra, entendendo o equilíbrio natural do que você precisa para caminhar, aprender, estar numa vida plena naquilo que você está vivendo no momento. Ainda assim, você começa vivendo numa vida plena a autocurar-se de tudo aquilo que está se desfazendo, pois se você criou, você pode destruir. Se você cria um câncer em você, dentro de todos esses conhecimentos, indo no profundo da causa daquele mal, você, alinhando a luz e a sombra, começa a entender e pedir à sua inteligência corporal, ao seu corpo, para que lhe mostre os caminhos necessários e onde que você chegou até aquele elemento, entendendo aquele elemento e aquela crença que te colocou naquela situação, você vai usar todos os seus corpos bioenergéticos dentro disso para fazer uma renovação do seu ser,
pois suas células estão sempre se renovando. Então você está sempre se curando para você dissolver aquelas doenças e promover uma autocura dentro do equilíbrio que você tem. Não me interpretem mal aos que estão assistindo, que estão com doenças terminais ou muito avançadas, não estou dizendo para vocês tirarem a medicina tradicional de forma nenhuma, mas para entender que você se regenera a cada instante e criando assim mecanismos para a sua cura interior e exterior. O senhor agregou aí exterior no final da vossa colocação e desse estudo que fizemos com o senhor dentro da proposta dessa pergunta. Por quê? Porque quando eu faço a cura interior, eu renovo todo o exterior. O que seria esse exterior? Todo o ambiente, corpo, fora do corpo. Se você vai numa casa de alguém que tem enfermidades emocionais, psicológicas, de saúde física, qualquer enfermidade, desequilíbrios espirituais, como vocês gostam, todo o ambiente, existe um peso energético, como é muito comum nos dizeres de vocês, pois ela está dissipando isso no seu meio ambiente, vivendo aquilo. Quando ela se renova nas suas curas, ela está curando também o seu ambiente. Muito obrigado. Segundo essa linha de raciocínio, a inteligência corporal dentro dos 7 corpos que o encarnado tem seria como um guia para controle de si e autoconhecimento durante a sua jornada terrestre? Seria o verdadeiro guia que vocês têm, que nós temos. E esse guia nos leva a tudo aquilo que precisa, responde a tudo que temos a necessidade de entender muitas vezes. A nossa comunicação no meio social, a nossa comunicação energética, entendendo o que nos faz bem, o que nos eleva ou o que nos ignora, o que nos prende. Esse guia é o que faz em grandeza do ser, observando pela inteligência do corpo, de todos os corpos, que aliando essa força, você consegue tirar um proveito muito mais grandioso do que muitas vezes buscar fora um outro tipo de guia. Não que o guia de fora não tenha o seu rico valor, mas o guia que você já tem natural é único e extremamente inteligente para aquilo que você vive naquele exato momento. Até abrindo um parênteses e pedir o seu comentário em cima disso. O Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos superiores na questão 75A: por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, pode-se dizer que qual a diferença para o senhor entre essa inteligência corporal e o instinto? E falar para o senhor comentar essa ideia de que o instinto não seria, ele seria infalível se não fosse falseado pela razão. A inteligência corporal e o instinto fazem parte de uma união. Dentro disso, você sente nos seus instintos, nas suas sensações corporais,
tudo aquilo que precisa. Você sabe, na hora que você sente, no peito ou em qualquer região do seu corpo, ou no seu próprio instinto, se você deve agir dessa ou daquela forma. Mas seriam as falsas ilusões que o meu amigo disse nessas questões. Sim. Que tiram a inteligência corporal, uma inteligência que você pode prender, pois se você não agir, você prende todo o seu instinto, mesmo podando o seu corpo e a inteligência que ele tem de realizar ou de fazer dentro das ilusões. Se você ouve a alma que vem a sua parte de luz, dizendo ali o que ela necessita, alinhando com a sua razão de como fazer, e o seu instinto, você está alinhando todo um ser de luz e sombra. Entendi. O instinto seria mais próximo de um mecanismo para a sobrevivência da matéria e o equilíbrio. Exato. Certo. E a inteligência corporal já seria algo mais do mundo que Platão disse das ideias, aquilo que dá. A inteligência corporal está ligada ao instinto, só que ela te diz muito mais do que apenas o que seria tão instintivo. Ela te diz em situações de percepções do corpo, de como se lidar com o meio ambiente, de como se lidar com tudo. A mente, a sua parte já que vem do seu campo mental, já vem te dizendo dentro daquilo que a alma quer te mostrar. Você entra na alma, ouvindo o que a alma quer te mostrar ou não, se você está livre das ilusões ou se você está apegado às ilusões. Sim, sim. Assim dizendo, o encarnado, só com a inteligência do corpo, não necessita do contato mediúnico com desencarnados de alta vibração para guiá-los? Não. Pois muitos encarnados vivem sem esse contato. Pois esse contato não é necessariamente tão preciso quanto se acham. Tem a sua forma muito rica e muito válida, como estamos fazendo aqui hoje. Mas dizer que é algo totalmente necessário para a vida de um encarnado é mentira. A inteligência do corpo, se bem ouvida, e muitas vezes inconscientemente, sem nenhum desses aprendizados, muitos irmãos na Terra que não têm lados religiosos, mas escuta suas intuições, escuta o seu instinto e até aquela luz interior que eles acreditam ter, conseguem se evoluir e ir numa força muito maior do que até os ditos espiritualistas ou religiosos. Mestre Ananda, o senhor saberá me dizer, e nesse ponto, se essa analogia que eu vou propor for o caso, o senhor diz que é e a gente passa para a próxima. Se não for o caso, vou pedir ao senhor de pensar numa analogia próxima ou diferente que ajude a gente a compreender isso. A inteligência corporal está para o instinto como o duplo etérico está para o corpo. É uma inteligência um pouco além que o completa, o aciona, o direciona. Exatamente. Que se em vida vocês ouvirem, perceberem e deixar ela fluir, terão um grande avanço na vida de vocês. Claro, porque está ligado com a lógica do grande arquiteto do universo que faz tudo com muita simplicidade e equilíbrio. Sim, sim. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida, dizia Sócrates. Como o ser humano
identifica se está vivendo a sua verdade? O ser humano começa a poder identificar a sua verdade a partir do momento em que ele volta para a alma, volta para aquilo que ele realmente lhe faz feliz, te realiza, te satisfaz, sem pretensões, muitas vezes do ego e das vaidades, das ilusões do mundo. Talvez a verdade de uma pessoa seja muito mais simples do que ela pensa. Talvez a verdade e a realização esteja num varrer de rua muito mais do que num escritório aprendendo outras coisas. Sim, senhor. Se o encarnado tem responsabilidade de tudo o que lhe acontece e autonomia quanto ao seu campo bioenergético, por que o parasitismo astral é uma realidade para ele inevitável? É inevitável no campo que é a afinidade dele. Vai ser sempre inevitável quando é uma verdade dele. Quando eu digo verdade, aquilo que ele traz no seu íntimo em questão das suas ilusões. Existe a verdade do espírito e a verdade do seu íntimo. A verdade do espírito é algo que traz do seu eu maior para se realizar. A verdade das ilusões é aquilo que muitas vezes está no seu subconsciente, arraigado dentro das suas crenças, e vira de uma forma tão única para você que vida após vida você vive os mesmos ciclos até dissipar essas crenças. Dentro disso você se afiniza a parasitas, pois você também está parasitando alguém. Por isso é inevitável. Não é a todos, mas é aqueles que estão nesta frequência. Claro. E porque às vezes para toda a regra tem uma exceção, na Terra, por ser um planeta de prova e expiação, essa exceção, apesar de ser possível, é muito improvável. De ter um parasita no qual você não esteja afinizado? É. Isso é improvável no universo. Meu Deus. O senhor acredita que essa improbabilidade se dá porque a gente ainda vive em diferentes níveis de evolução, mas ainda abraçando uma certa porcentagem de sombra? Queria falar sombra como personalidade. Sim. Certo. Essa improbabilidade existe, pois tudo se conecta. Nada que não seja semelhante está junto. Se hoje você está aqui e tem a possibilidade de fazer esse trabalho, você se conecta a esse ambiente, você se afiniza a ele, pois senão não estaria aqui neste momento. Uau. Não há a coincidência, o acaso. Tudo há um motivo. E nesse motivo, essa conexão, essa afinidade que atrai vocês, a nós, a todos. Há grupos semelhantes naquilo que é o seu conjunto de crenças naquele momento. Entendi. É como se o senhor dissesse que o senhor admite que existe ainda diferentes nuances dentro de nós de apego a cada um dos 5 agregados do Buda. Exato. Que assim seja. E no caso do parasitismo entre encarnados, há fórmulas que fazem ou não uso de elementos de feitiço ou magia para se ter corpo fechado?
magnetismo encarnado se dá pela mesma força. E é muito mais comum do que até os desencarnados. É muito mais comum vocês se vampirizarem, estar nesse elemento de simbiose um com o outro, em relacionamentos afetivos, em relacionamentos sociais, quando ainda tem uma emoção maior um pelo outro, ou um afeto, mas arraigado nas suas crenças e nas suas ilusões, acreditando que o outro lhe deve algo ou alguma coisa e precisa disso, ou que você precisa dele, ou enfim, qualquer ilusão colocada dentro disso, é muito mais comum vocês terem essa situação de simbiose, essa situação de parasita. Dentro disso, não há como ter corpo fechado. O que vocês chamam de corpo fechado seriam sair dessas vibrações, cortar os elos, os cordões de energéticos que vocês fazem um com os outros, pois a cada momento que você coloca muito outro dentro de si, até por autoestima, até por muito amor, você coloca um cordão energético e muitas vezes você pega todo o campo astral da pessoa e coloca dentro do seu. Dentro disso, se ela tem alguns problemas, você também vai ter. Se ela está em tudo que está no campo astral, obsessor e tudo doença, virá para o seu muitas vezes. Então é cortando isso, diferenciando o amor do sentimentalismo, que acredita que precisa levar as pessoas, como vocês, para ficar mais claro, nas costas, ter as pessoas, fazer tudo, entrar em sentimentos distorcidos da ilusão. O corpo fechado seria nada mais do que permitir ser você, amar, mas entender que o outro é o outro, respeitando ele, e você é você. Parece que o senhor está ensinando que ter o corpo fechado para algumas coisas é ter o corpo aberto para outras. Entendi. Não tem como você interagir onde a sua vibração não está. Aham. Sim. Essa dualidade, personalidade e eu verdadeiro, no contexto evolução e depuração íntima, confunde muitos que sabem que a essência divina em todos nós não carece de evolução. Como entender essa necessidade de evolução do espírito maior no ser que está encarnado? Tudo está em constante evolução. Não há nada que estagne no universo, nem o próprio universo. Nada está parado, está tudo em movimento. Se você entende que algo para, ele para de evoluir. E nada para de evoluir. Tudo se expande em grandes consciências. As personalidades, o eu falso, como dizem, ou o eu verdadeiro, é deixar cada vez o seu espírito maior espaçar em você, estar mais latente no seu dia a dia. É lógico, até ele estar totalmente latente, é quando você entra num estado de iluminação. Talvez numa situação um pouco mais complexa, mas para um dia a dia pleno e rico, podemos dizer que quanto mais ele estar presente e dermos atenção, mais estamos caminhando para ele estar em nós, dentro dessa presença divina. Mas se ele necessita evoluir, ele evolui como você evolui, mas de formas distintas.
pois Ele é Deus, Ele é o universo e nada para. O Senhor me abriu aqui, descortinou um horizonte, tirando aquele pré-julgamento de que porque o todo é o todo, ele deve ser constante e perene. O todo é o todo, e o todo está sempre em evolução. Tudo é movimento, nada para. Pela perfeição de tudo, e tudo se movimenta de uma forma evolutiva. Se você entender que se o seu corpo, a energia não fluir por ele de forma plena e toda, ela pode parar em algumas regiões, criando assim aquilo que eu vim dizendo, doenças. O universo também precisa estar em constante evolução, pois você é o reflexo dele. Todos somos. Certo. Aquilo que existe em cima é igual ao que existe embaixo. Exato. Sim, senhor. De que forma o senhor compreende e define a hierarquia dos espíritos? Essa palavra, quando estamos vivos, encarnados, vivos estamos sempre, mas encarnados, até pelo modo como a nossa civilização foi construída, já vinda de outras orbes, já nesse sistema muito de hierarquia, uma hierarquia onde existiam castas e muito mais, é muito comum para nós sempre buscarmos a hierarquia, entender e ir atrás do maior. Em outras épocas, talvez não muito comum no seu povo, mas em povos que existe uma anarquia, ou outras épocas que existiam imperadores, reis, faraós, as pessoas sabiam quem era o maior e elas se sentiam seguras nesse maior, pois ali estava a postura do seu rei. Se era um rei tirano ou se era um rei próspero e tranquilo, mas ela sabia a quem rogar, pois o rei muitas vezes, ainda na época dos faraós, era o mais próximo de Deus, ou em outras épocas os imperadores eram sempre eram os seres melhores à visão do povo. Então essa hierarquia está no inconsciente coletivo desse planeta, sempre buscando saber como ela é no plano espiritual, para se entender e, quem sabe, tentar ver quem é o que está numa alta patente, para se sentir mais confortável e ali seguro. É nesse começo desse raciocínio de hierarquia em que vocês começam a glorificar mestres, endeusar mestres, espíritos e muitas vezes nem tanto outros seres, outros espíritos que estão próximos de vocês ou mesmo vocês. Entendam, não existe uma hierarquia como vocês conhecem aí. Existe um trabalho inteligente a favor da evolução. Há postos, há comandos, há trabalhos, mas não há algo que vá subindo. Há algo que vai de forma inteligente, se ajudando, ajudando o outro, respeitando o outro. Ninguém comanda ninguém aqui. Há alguns que estão em situação de dirigir, mas até numa cidade, numa colônia, numa cidade espiritual, como pode-se dizer, o dirigente é tão igual quanto a qualquer morador que ali está. Ele só tem contato dentro do trabalho dele, mas o trabalho é tão igual.
do que um médico, do que alguém que está lidando com o transporte daquela cidade, está lidando com a interação comercial daquela cidade que também existe, não comercial, igual a de vocês, ligada a dinheiro, mas as estruturas da cidade, pois é uma cidade como a de vocês, todos são iguais, e isso nos mais altos níveis, como vocês gostam de dizer, também não há hierarquia, há um trabalho conjunto a favor do melhor. Uau! O senhor saberá dizer se eu compreendi bem o que o senhor quis passar para a gente. Foi esse apego, às vezes atavismo ou carência do ser humano que projetou na hierarquia alguém capaz de ser um porto seguro. Exato. É a falta de segurança em si. Pois, desde o começo da nossa civilização, foi se ensinado que o poder estava fora e não dentro de vós. Certo. Explicando essa hierarquia no mundo espiritual, o senhor disse que ela é muito mais horizontal do que vertical e que o que define mais não são os postos, mas a perícia segundo o propósito do trabalho em conjunto. Exato. Daquilo que é necessário. Um guardião não é menos do que eu. Ele tem a perícia para fazer a função dele. Certo. Só isso. E num momento onde aquela perícia mais importante, ele está acima do senhor. Exato. Claro. Eu não poderia agir de forma alguma. Talvez no que ele possa agir. Sim. Antes da próxima colocação, estudando com os imortais orientais e fazendo essa pergunta que eu vou fazer ao senhor, eles disseram que essa diferença entre, por exemplo, um Kuthumi e um Saint-Germain, entre os mestres ascensionados, é a profundidade com que eles compreendem a natureza de Deus. Traduzindo nas minhas palavras. O que o senhor percebe na nossa compreensão desses seres já esclarecidos e despertos? O senhor acredita que a gente tem essa definição, que vocês são o top do top, quando vocês, na verdade, cada um tem o seu nível de compreensão e avanço? Sim. Todos somos iguais, amigo. Cada um na sua individualidade. E ali, dentro dela, trabalhando no seu interior, o seu próprio Deus. Entendendo que o universo é um, mas diferente em cada um. Não há um melhor ou maior mestre. Há o que precisa trabalhar aquilo naquela hora. Seja os Chohans dos 7 raios que estão ali, trabalhando naquele momento, pois até eles estão sempre fazendo a troca daquele mestre, pois é a lei natural das coisas. Mas é quem tem a afinidade também e a maestria para utilizar aquela energia. Tirando os outros inúmeros mestres ascensos, que muitos de vocês nem têm conhecimento dos nomes, cada um faz o seu trabalho dentro daquilo que é necessário, tanto nesse planeta como em outros. Não há o maior ou melhor, há a necessidade do momento. A necessidade de um planeta, há alguém estar ali como diretor daquele planeta, ajudando a utilizar o que é preciso. Mas ele não é o dono do planeta, ele não é o maior ser evoluído do planeta. Podemos ter até outros tão evoluídos quantos, uma atividade tão mais simplória, tão mais simples, pois aquele que tem uma evolução tão grande quanto o diretor ou quanto o mestre
prefere, muitas vezes, vir à Terra e fazer um serviço daquilo que vocês julgam ser de simplicidade maior e de um espírito não tão evoluído. Louvado seja. Tudo caminha na certeza da alma. Isso é uma reflexão. Tudo. Porque na certeza da alma, do sentir, caminha a vida. Não há nada que esteja errado, pois nós somos a perfeição divina se expressando em diferentes dimensões, ambientes e vibrações. Não existe nada errado nesse universo. Tudo caminha para a mais perfeita evolução. Lembrando, quando de perfeição, que é uma palavra que para vocês pode parecer uma certa arrogância, pois é muito comum se colocar como imperfeitos na erraticidade da vida. Perfeição é você na essência. Você na sua natureza é perfeito. É diferente desse perfeccionismo que as suas ilusões querem atingir e querem parecer. Talvez essa santificação para alguns grupos, esses status sociais para outros grupos. Para cada um a sua forma de perfeccionismo. Isso é ilusão. Agora o que você é hoje é a plena perfeição daquilo que você pode naquele momento. Claro. Aí o senhor me fez lembrar do relógio, não importa a pecinha, todas elas têm que estar lá. Exatamente. Sim, senhor. Essa pergunta vai criar o alicerce para as pessoas compreenderem a próxima. Qual a diferença entre a inteligência corporal e a inteligência do espírito? Inteligência corporal é algo um pouco mais irracional, podemos assim se dizer. Está tateado, lidando com o ambiente, com as suas questões mais profundas, íntimas do seu subconsciente, ali se mostrando, tateando e guiando você junto à inteligência do espírito, para ela unificar aquilo que o espírito quer te trazer e o corpo quer te mostrar. O corpo te mostra aquilo que o espírito quer. E nós, no meio de tudo isso, fazemos ou não. Se não fazemos, vamos criando situações distoantes e não harmoniosas no corpo, pois a inteligência do espírito não está sendo ouvida e nem a do corpo está sendo ignorada. A junção dessas duas é a perfeição da luz e da sombra, unificadas para trabalhar o equilíbrio do ser. Quando o senhor fala essas situações distoantes, é criando a ambientação para o desequilíbrio. Exatamente. Sim, senhor. Então a questão: como alinhar estas duas inteligências, corporal e espiritual, própria de cada ser encarnado e astralizado, com o eu maior para o despertar definitivo? Quanto maior alinhamento das duas, quanto mais você escuta pela inteligência do corpo, a sua inteligência do espírito também, que se fala junto à alma, pelos seus sentimentos, os seus sensos e tudo aquilo que vem, o seu eu maior cada vez está presente, trazendo todas as intuições muitas vezes, que vocês até acreditam ser dos desencarnados, mas em muito vem do seu eu maior que quer te mostrar a grandiosidade, espíritos de pessoas dotadas, ligadas a seu eu maior, e não foram poucas nessa terra, e não são poucas nessa terra, estão ali, são inspirados a fazer grandiosidades na sua área, não importa de atuação. Grandes músicos nós temos que, quando se ligava nesse eu maior, fazia obras de artes, grandes
filósofos, grandes mestres, todo mundo, até hoje, você quando está no seu eu maior tem grandes ideias, aquilo que você gosta de chamar de sacadas, insights, pois muitas vezes vem do seu eu maior, não vem nem dos amigos à sua volta. Uau. Então, quanto mais ficar alinhado nisso, você vai percebendo e fazendo uma comunicação com o seu ser, com os seus interiores, dissolvendo seu ego, as suas pretensões, suas ilusões, até chegar a hora do despertar do espírito, o estado de iluminação, o estado de Buda, como chamamos. Mas isso é um trabalho constante, que demora, às vezes, ou não, mas requer paciência e tranquilidade do ser e, acima de tudo, inteligência para não achar que já aprendeu, pois nunca aprendemos tudo, nem quando chegamos no estado de iluminação. Quando mais estamos no estado de iluminação, mais sabemos que nada sabemos. O senhor, sendo um profundo conhecedor da cultura hindu, berço de tantas medicinas, e conhecimentos cósmicos, qual foi o maior aprendizado que o senhor acredita que eles trouxeram, que às vezes nem todos lá ainda compreenderam, entre os próprios mestres, mas que certamente o Ocidente ainda não conseguiu entender? Para esse despertar, para esse encontro consigo próprio. Tudo é uma lei natural. Não existe o errado dentro de nada. Na roda de Sansara, nós caminhamos naturalmente para cada dia aprendermos mais. Há a perfeição até no caos, até na destruição de Shiva, algo divino. Algo divino. Dentro de tudo isso, não há algo inferior nem superior. Todos somos um e plenos. Até a mais pequena formiga é tão rica de sabedoria quanto eu. São as coisas assim que, se vocês abrem o coração, param tanto de buscar fora, de se culpar e de se verem como seres inferiores. Há um caminho único para o estado de iluminação? Não. Não há uma fórmula. Não existe fórmula, pois nada é igual. Nem quando você faz um alimento, um bolo, você nunca vai repetir aquele bolo daquela mesma forma. Você pode usar os mesmos elementos, mas sempre sairá algo diferente, pois tudo é único. Não é o mesmo elemento, são semelhantes elementos. Você é único, você tem a verdade do seu espírito, que é diferente da do meu. Você tem o seu caminhar, cada um que me assiste tem o próprio caminhar. Tudo é perfeito e único no seu caminhar. Então, nada vai ser igual, não há fórmula. É voltando para si que você encontra o caminho. E o despertar ainda é o caminho, pois não tem o final. Estamos sempre no caminho. Não se iludam achando que quando despertarem ou iluminar,
ou chegar ao estado de Buda, ou qualquer estado de iluminação, acabou. Pois, como eu disse, não existe o fim da evolução. O que existe é a evolução. Existe só o caminho, nada além do caminho. Uau! Dizendo assim, há qualquer ser no universo que possa ir para o estado de iluminação a qualquer momento que ele se propuser? Sim. A qualquer momento que ele se colocar nesta posição, ele pode ir ao estado de iluminação, mas dentro daquilo que ele faria, de como ele caminha. Ele vai indo como ele pode. Ninguém é impedido de nada nessa vida. Nada. O universo habita em tudo. Sim. Pois o universo, Deus, não importa o nome. Ele habita em tudo, pois Ele é você, Ele é eu. Ele é esse ambiente que estamos aqui agora, Ele é o ambiente de cada um que nos assiste. Ele é esse todo. E nós somos esse todo, aprendendo a entrar na riqueza do ser, do universo, conectando com essa grandiosidade divina que nós somos, que nós temos. Você é essa presença, eu sou essa presença do universo em mim. Que assim seja. Mestre, quais são as suas palavras finais para esse nosso encontro de hoje? Que meus amigos entendam que eu vim não para ensinar, não para ser algo maior que vocês, mas só para esclarecer aquilo que eu posso, da minha forma, que cada um utilize da melhor forma essas palavras que eu disse. Que todos entrem num grande conhecimento e numa busca por si, entendendo que não há por que começar uma briga, pois vocês já estão perfeitos. E não estar perfeito não é não melhorar. Você pode sim, cada dia mais, ser uma melhor versão de si. Mas não se culpar pela versão que você é hoje. Pois tudo caminha na maior e divina progressão do universo. Um grande abraço a todos os meus amigos, a todos os meus irmãos. Que a iluminação expanda dentro de vocês e dentro de todo ser que habita nesse infinito universo. Que assim seja, graças a Deus. Mestre, a mediunidade dele me permite dar um abraço? Sim. Senhor, muito obrigado, foi muito importante o nosso estudo consigo, viu? Fique na luz e que cada dia mais você encontre tudo aquilo que precisa dentro de si, pois esse é o seu caminho, pois essa é a sua jornada. Que assim seja. Muito obrigado. Graças a Deus. Fique na luz. Obrigado.
Salve a luz do nosso Pai Maior. Salve. Tudo bem, meu filho? Graças a Deus. Que vocês que viram a mensagem e a conversa do nosso mestre Ananda aprendam a abrir o coração cada vez mais e observarem e absorver todo esse conhecimento, entendendo que estamos num lugar em que podemos estar a cada momento, com um ser tão disposto a trabalho e humilde dentro de tudo aquilo que faz. Aprendemos que status, nomes não são nada, pois o que é a verdade é o nosso interior. Nesse universo não existe o maior nem o menor. Só existe aquilo que podemos ser. É com essas ricas palavras que eu aprendi assistindo hoje também aqui com vocês. É que eu chamo todos vocês para refletir sobre a grandiosidade da vida. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquem na luz. Que assim Que o seja. Pai ilumine todos vocês. Muito obrigado. Qual seria o seu limite para o seu livre-arbítrio? É o que eu vibro. Exatamente. O meu é o que eu vivo. Claro que sim. Não há limite. Pois se eu mudar o que eu sou, aquilo que eu acredito, eu vibro outra coisa. Eu posso me colocar onde eu quiser no universo. Depende daquilo que eu acredito. Daquilo que eu me coloco. Seria assim, para vocês entenderem. Sim. Seria como eu estou com as minhas crenças. Se eu estou sempre buscando uma evolução, a sabedoria, entendendo que eu estou sempre me renovando, vou estar numa constante expansão e mudando minhas vibrações conforme eu vou aprendendo a vida. É onde eu me permito estar. Eu não sou imposto a nada. Certo. Sou tão livre quanto vós, quanto qualquer ser neste universo. É que criou-se muitas fantasias sobre os mestres e sobre seus raios, de onde tudo isso fica, e daí criou-se, como eu repito, muito comércio sobre mestres, onde eles estão, quem eles são, como eles são, que eles são o suprassumo da Terra. Não somos. Nem sei se existe um suprassumo na Terra. Não há diferenciação entre vocês que me assistem, entre nós, entre o Mestre Jesus, entre o Mestre Buda, entre qualquer mestre, entre qualquer pessoa que há. São momentos de lucidez. É onde a pessoa está vibrando, o que ela está fazendo, o que ela quer para ela.